Olá, eu sou o Guilherme, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR, campus de Pato Branco. Na videoaula de hoje nós resolveremos mais um exercício que envolve a discussão de sistema linear. Nosso exercício é o seguinte: discuta o seguinte sistema linear em função dos parâmetros a e b. Então, o nosso sistema é o seguinte: x menos 2y mais az igual a 1, x menos y menos z igual a 2 e menos x mais 2y menos 2z igual a b. Então, observe aqui que o a está sendo o coeficiente do z na primeira equação e o b ele é o termo independente da terceira equação. Então, o nosso sistema aqui é um sistema 3×3, um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, sendo as incógnitas x, y e z. Então, o que significa discutir esse sistema linear em função dos parâmetros a e b? Significa, então, nós determinarmos, então, quais valores de a e b, para quais valores de a e b, quais valores reais de a e b, o nosso sistema vai ser possível determinado, ou vai ser possível indeterminado, ou se não vai ser um sistema impossível. Ou seja, o que nós precisamos fazer aqui é classificar esse sistema em função dos parâmetros a e b. Então, para nós classificarmos esse sistema aqui, o que nós faremos em primeiro lugar será aplicar o processo de escalonamento nesse sistema para obter a sua forma escalonada. E a partir dessa forma escalonada, então, nós realizarmos a classificação desse sistema e analisando os parâmetros em função dos parâmetros a e b. Então, nós aplicaremos o processo de escalonamento porque nós vimos que é muito mais simples nós classificarmos um sistema quando ele está na sua forma escalonada. Então, a partir da análise da sua forma escalonada. Então, para aplicar o processo de escalonamento a esse sistema, nós estaremos trabalhando então com a matriz completa associada a esse sistema. Então, a partir desse sistema aqui, nós obtemos a sua matriz completa, onde na primeira coluna nós temos os coeficientes de x, na segunda coluna os coeficientes de y, na terceira coluna os coeficientes de z e na quarta coluna os termos dependentes. A ordem aqui das incógnitas, respeitando a ordem que está apresentada na primeira equação. Primeiro x, depois y, depois z. Então, aqui no nosso sistema, o que nós precisamos fazer agora é escolher dentre a primeira, segunda ou terceira linhas uma delas para fixarmos na primeira posição. Como o pivô da primeira linha é o 1, nós então fixaremos a primeira linha na primeira posição. Então, na nossa nova matriz, nós teremos a primeira linha fixada, 1 menos 2a e 1. Então, o que nós precisamos fazer agora é zerar o 1 e o menos 1 que estão abaixo do pivô da primeira linha. Então, observe que, em relação à segunda linha, se nós multiplicarmos a primeira linha por menos 1, nós teremos menos 1 vezes 1, que dá menos 1, que somado com 1 vai dar 0. Portanto, a operação elementar a ser realizada é menos a linha 1, ou menos 1 vezes a linha 1. Esse resultado soma com a linha 2, e o resultado dessa soma substitui no lugar da linha 2. Então, nós teremos 1 menos 1 é 0. Menos 1 menos menos 2. Menos 1 menos menos 2. Isso é menos 1. Menos com menos é mais 2. Isso é igual a 1. Menos 1 mais 2 é 1. Menos 1 menos a, nós vamos deixar como menos 1 menos a. Colocar entre parênteses porque ele é um elemento da nossa matriz, essa soma. E 2 menos 1 é 1. Já em relação à nossa terceira linha, nós temos, observe que, se nós somarmos, multiplicarmos a primeira linha por 1, ou seja, mantivermos a primeira linha da forma como ela está, e somarmos com a terceira linha, nós teremos 1 menos 1, que dá 0. Portanto, a operação elementar a ser realizada é linha 1 somando com a linha 3, e o resultado dessa soma nós substituímos no lugar da linha 3. Então, 1 menos 1 é 0. Menos 2 mais 2 é 0. A menos 2. Nós manteremos A menos 2. E 1 mais B nós manteremos como sendo 1 mais B ou B mais 1.
Então, observe nessa matriz que o pivô da primeira linha ele continua sendo 1. Já o pivô da segunda linha ele é 1. E com a terceira linha, se o A menos 2 for 0, então nós teremos o que nós chamamos de linha nula. 0, 0, 0. Então ela vai estar abaixo de todas as outras linhas da nossa matriz. Por outro lado, se o A menos 2 for diferente de 0, então o pivô da terceira linha vai ser o A menos 2. E nesse caso, observe que esse pivô aqui ele vai estar à direita do pivô da linha de cima. E o pivô da linha de cima, da segunda linha, ele está à direita do pivô da primeira linha. Portanto, independente do A menos 2 for 0 ou diferente de 0, essa matriz aqui ela está na forma escalonada, ou seja, ela representa um sistema linear que está na forma escalonada. Então, a partir dessa matriz, nós recuperamos o nosso sistema. Então, nós teremos, lembrando que na primeira coluna nós temos os coeficientes de x, na segunda os de y, na terceira os de z, e na última coluna os termos dependentes. Então, na primeira linha, primeira equação do nosso sistema, nós teremos x menos 2y mais a vezes z igual a 1. Agora, segunda equação, segunda linha. 0x mais 1y, que nós escreveremos apenas y, menos 1, menos a vezes z, então mais, o coeficiente do z é menos 1, menos a vezes o z, isso igual a 1. E por fim, terceira equação, terceira linha, 0x mais 0y, mais a menos 2 vezes z, isso é igual a b mais 1. Então, esse sistema aqui é a forma escalonada desse nosso sistema original. Então, nós faremos a discussão do nosso sistema original a partir da análise da sua forma escalonada. Então, vamos começar a nossa análise pela terceira equação desse sistema escalonado. Então, a terceira equação é a menos 2 vezes z igual a b mais 1. Então, o que nós precisamos analisar aqui é o que acontece quando esse a menos 2 for igual a 0 e o b mais 1 for igual a 0. O que acontece quando esse coeficiente aqui for igual a 0 e esse termo independente for diferente de 0. E o que acontece quando esse coeficiente for diferente de 0 e o termo independente for igual a 0 e quando ele for diferente de 0. Então, observe em primeiro momento que o a menos 2 ele é igual a 0 somente quando o a é igual a 2. Então, passando o 2 que está negativo para o outro lado da igualdade, que ele vai ficar positivo, nós teremos a igual a 2. Portanto, esse coeficiente do z, a menos 2, ele vai ser 0 somente quando o a for igual a 2. Logo, se o a for diferente de 2, esse coeficiente vai ser diferente de 0. Da mesma forma, com o b mais 1, então, ele vai ser igual a 0. Então, nós fazemos, quando que o b, para quais valores de b, o b mais 1 vai ser igual a 0. Então, para descobrir isso, nós montamos uma equação, b mais 1 igual a 0. O 1, ele está somando, ele passa negativo 1 para o outro lado da igualdade. Ficaremos com b igual a menos 1. Portanto, esse termo independente, b menos 1, ele é igual a 0 somente quando o b é igual a menos 1. Logo, se o b for diferente de menos 1, esse termo independente será diferente de 0. Então, eu representei essas situações aqui que nós discutimos com esse seguinte diagrama, que nós chamamos de diagrama de árvore. Então, nós temos os seguintes casos, as seguintes possibilidades. O a ele pode ser igual a 2, ou ele pode ser diferente de 2. Quando o a é igual a 2, nós podemos ainda ter o b igual a menos 1, ou b diferente de menos 1. E no caso em que o a é diferente de 2, nós também poderemos ter que o b vale menos 1, ou que o b é diferente de menos 1. Então, nós temos 4 casos a considerar. O caso em que o a é igual a 2 e o b é igual a menos 1, a é igual a 2
b diferente de menos 1, o caso em que o a é diferente de 2 e o b é igual a menos 1, e o caso o a é diferente de 2 e o b é diferente de menos 1. Então, vamos começar a analisar o nosso primeiro caso. A igual a 2 e o b igual a menos 1. Então, nesse caso, o que acontece com a nossa terceira equação no sistema? Então, nós temos que a nossa terceira equação ficará. Então, como a vale 2, nós teremos 2 menos 2 vai ser 0. 0 vezes z igual a b mais 1. Só que o nosso b ele vale menos 1. Então, nós teremos menos 1 mais 1, que vai dar 0. Portanto, nós ficaremos com 0z igual a 0. Ou seja, como 0 vezes z igual a 0, nós teremos 0z igual a 0. Então, como essa terceira equação aqui, ela impõe uma condição que é sempre verdadeira, 0 igual a 0 sempre verdadeiro, então nós não precisamos considerar essa equação para o nosso sistema. Nós podemos manter apenas as duas primeiras equações do nosso sistema, ou seja, nós ficamos com esse seguinte sistema aqui. X menos 2y mais 2z, lembrando que o a ele vale 2 no nosso caso, igual a 1, e y menos 3z igual a 1. O menos 3 aqui, então, é esse coeficiente aqui do z, menos 1 menos a. Lembrando que o a vale 2, nós ficamos com menos 1, menos 2, que é o nosso menos 3. Então, observe que esse sistema ele está na forma escalonada e ele tem duas equações e 3 incógnitas, ou seja, o número de incógnitas é maior que o número de equações. E nós já vimos que os sistemas que são na forma escalonada, que possuem mais incógnitas do que equações, eles são do tipo SPI, ou seja, sistema possível e indeterminado. Então, era aqueles casos em que nós fazíamos o z igual a t, onde t era um número real qualquer que nós escolhíamos, e expressávamos o y e o x em função desse t. Então, para cada t real, nós obtínhamos uma solução diferente, uma tripla ordenada diferente, e que era a solução do nosso sistema. Então, esse sistema ele possui solução e possui infinitas soluções. Portanto, ele é do tipo possível e indeterminado. Então, no nosso primeiro caso, em que o a é igual a 2 e que o b é igual a menos 1, o nosso sistema vai ser do tipo SPI, sistema possível e indeterminado. Então, o segundo caso que nós precisamos considerar é quando o a é igual a 2 e o b ele é diferente de menos 1. Então, o a é igual a 2 e b é diferente de menos 1. Então, segue dessa equação aqui, da terceira equação do nosso sistema aqui. Então, nós temos a menos 2 vezes z igual a b mais 1. Como o nosso a vale 2, então a menos 2 vai ser 2 menos 2, que é 0. Portanto, nós teremos 0 vezes z igual a b mais 1. 0 vezes z é 0, igual a b mais 1. Então, aqui nós temos 0 igual a b mais 1. Ao mesmo tempo, observe que quando b é diferente de menos 1, então o b mais 1 é diferente de 0. Porque nós vimos que para o b mais 1 ser igual a 0, nós tínhamos que ter necessariamente b igual a menos 1. Portanto, quando b é diferente de menos 1, o b mais 1 é diferente de 0. Então, no segundo caso, a terceira equação do nosso sistema, ela tem esse formato aqui. 0 igual a b mais 1. Então, ela está exigindo que o 0 seja igual a b mais 1. Só que isso nunca pode acontecer, porque nesse caso aqui, como nós temos o b é diferente de menos 1, então nós necessariamente temos que o b mais 1 é diferente de 0. Ou seja, essa terceira equação aqui ela está impondo a seguinte condição, que o 0 seja igual a alguma coisa que é diferente de 0. Isso é uma contradição. Essa condição nunca será satisfeita. Portanto, esse sistema aqui ele é um sistema impossível. Sistema impossível. Porque a terceira condição que a terceira equação ela está exigindo uma condição que nunca é satisfeita. Portanto, nosso sistema é impossível. Então, no segundo caso, nosso sistema é do tipo SI, sistema impossível. Agora, para o terceiro e o quarto caso, nós temos então a condição em comum que o A é diferente de 2. Então, vamos analisar o que acontece quando o A é diferente de 2. Então, da nossa terceira equação do sistema, que é A menos 2 vezes Z igual a B mais 1,
Observe que esse coeficiente do z, que é a menos 2, ele vai ser diferente de zero, porque o a é diferente de 2. Nós vimos que o a menos 2 ele vai ser igual a zero somente quando o a for igual a 2. Mas aqui nós temos que o a é diferente de 2. Portanto, então, esse a menos 2 é diferente de zero. Logo, nós podemos passar esse a menos 2 dividindo para o outro lado da igualdade. Então, nós ficaremos com z igual a b mais 1 dividido por a menos 2. Porque esse a menos 2, então, ele vai ser um número real diferente de zero. Então, essa divisão aqui ela está bem definida. Portanto, nesse caso aqui, o z ele vai ser esse número aqui. Independente do valor de b, isso aqui vai ser um número real. Então, basta vir agora, substituir o valor de z na segunda equação e resolver para y. E uma vez definidos os valores de y e z, basta nós substituirmos então esses valores na primeira equação e resolver para x. Então, nesse caso, nós obteremos uma única solução para o nosso sistema linear. Portanto, nosso sistema é do tipo SPD, sistema possível e determinado. Em ambos, quando o a é diferente de 2, não importando se o b é igual a menos 1 ou diferente de menos 1. Portanto, no terceiro e no quarto casos, nosso sistema ele será do tipo SPD, sistema possível e determinado. E isso conclui a resolução do nosso exercício. Por hoje é só, espero você na próxima videoaula.